Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Desde já peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Bom, continuaremos então tratando o assunto acerca das questões últimas. Bom, a concepção cristã da metafísica produz uma implicação necessária para a teoria do conhecimento. Ora, se o Criador governa todas as operações no cosmos, decorre logicamente que ele governa todas as operações ligadas ao pensamento e à cognição. Se a existência e o funcionamento contínuo do universo estão sob o controle divino e o ser humano não é autossuficiente ou independente, então todas as aquisições de sabedoria e atividades intelectuais também estão sujeitas ao controle divino. Em outras palavras, se Deus regula todas as coisas, então ele também regula a mente humana. Se Deus é a única fonte de qualquer acontecimento, então ele também é o promotor de todo evento ou causador de todo evento mental no ser humano. Se isso for negado, então a supremacia de Deus também é negada. O Deus revelado na Escritura é mais uma vez rejeitado, e o que sobra não é mais a perspectiva cristã, é o paganismo. É uma concepção pagã, diabólica. Bom, então, assim como o ser humano não pode subsistir ou operar sem Deus, o homem não pode discernir ou conceber qualquer coisa sem ele. Deus não apenas mantém e comanda todas as coisas, mas o faz de maneira soberana. Ele pode conferir vida ou provocar a morte, movimentar ou deter, criar ou desfazer, tudo de acordo com seu querer e prazer. A mente humana é apenas um aspecto de toda a realidade. E toda a realidade está sob o controle absoluto de Deus. Deus exerce controle absoluto sobre o cosmos. Portanto, Deus também governa soberanamente todos os aspectos do conhecimento humano. Esse domínio é a sua providência cotidiana. Uma visão epistemológica cristã segue inevitavelmente e está em completa consonância com essa visão metafísica cristã. Contudo, é importante destacar que todas as alternativas são não bíblicas e falhas. O empirismo se destaca como um exemplo proeminente. Os empiristas defendem a confiabilidade da sensação, e os mais extremos afirmam que o conhecimento provém apenas dos sentidos. Em contraste, nós defendemos uma epistemologia de revelação fundamentada na infalibilidade da Escritura. Rejeitamos o empirismo porque ele contradiz o ensinamento bíblico e também devido aos seus problemas inerentes e fatais. É crucial compreender que nenhum conhecimento pode ser derivado da sensação. Os empiristas podem contra-argumentar, mas você depende das suas sensações para ler a Bíblia. No entanto, este desafio é falho.
Mesmo que consigamos refutá-lo, se eles não puderem responder aos argumentos contra o empirismo, então o desafio em si não valida o empirismo. A refutação da epistemologia da revelação bíblica não implica automaticamente na validação de uma epistemologia baseada na sensação. Todos os argumentos contra o empirismo permanecem válidos até que sejam refutados. Entretanto, somos capazes de responder a esse desafio com base no que afirmamos sobre a metafísica e epistemologia bíblicas. Em consonância com a metafísica cristã, a epistemologia cristã afirma que todo conhecimento deve ser comunicado diretamente à mente humana por Deus, sem mediação. Assim, quando uma pessoa lê as palavras da Bíblia, Deus comunica diretamente o seu significado à mente dela. Em outras palavras, as sensações de uma pessoa servem como ocasiões em que Deus transmite informações diretamente à mente, independentemente das próprias sensações. Portanto, embora leiamos a Bíblia, o conhecimento nunca é obtido através da sensação. Isso soluciona novamente a questão mente-corpo, mas agora é demonstrado na direção oposta. Na metafísica, Deus facilita movimentos físicos correspondentes aos pensamentos da mente. Na epistemologia, Deus concede conhecimento à mente nas ocasiões das sensações, mas sem depender das próprias sensações. Assim, as sensações não fazem mais do que estimular a intuição intelectual, proporcionando ocasiões para a mente adquirir conhecimento do Logos divino. Os empiristas enfrentam o desafio de explicar como as sensações físicas transmitem conhecimento à mente incorpórea. Alguns empiristas não cristãos não aceitam a existência de uma mente incorpórea, acreditando que o conhecimento reside apenas em um cérebro físico. Apesar de podermos refutar facilmente essa perspectiva, eles ainda precisam demonstrar, por meio de argumentos sólidos e válidos, como as sensações físicas podem transmitir qualquer informação ao cérebro físico. Entretanto, ninguém conseguiu fazê-lo. Os empiristas acreditam que podem inferir conhecimento a partir das diversas sensações presentes na mente em um determinado momento. No entanto, desafios a formular esse processo em forma silogística para demonstrar a validade lógica dessas inferências. Mesmo que consigam elaborar o raciocínio, perceberão que todas as inferências provenientes das sensações são intrinsecamente falaciosas. Nenhuma inferência baseada na sensação pode alcançar a validade formal. Por exemplo, se estiver contemplando um automóvel escarlate, por qual processo válido de raciocínio você pode inferir a partir dessa sensação que está observando um veículo vermelho? É uma tarefa impossível. No entanto, se toda inferência proveniente da sensação é falaciosa, isso implica que todas as inferências são conclusões desnecessárias ou mesmo arbitrárias, a partir de premissas incertas em primeiro lugar. Mas uma cosmovisão baseada na experiência constrói suas proposições com base nessas inferências equivocadas. Portanto, tal cosmovisão é inútil, embora seja adotada por muitos.
Em um determinado momento, você é inundado por inúmeras sensações. E se você fosse conhecer os objetos que está percebendo por meio de uma epistemologia empírica, isso implicaria que sua mente deve organizar e combinar essas sensações para agrupar aquelas que correspondem aos objetos específicos. Para exemplificar, suponha que observe uma fruta em uma superfície. Para discernir que há dois objetos e o que esses dois objetos representam, você deve ser capaz de determinar onde um objeto termina e o outro começa. No entanto, isso demanda que você esteja familiarizado com os atributos e aparências desses objetos antes de visualizá-los. Mas o empirismo sustenta que uma pessoa aprende os atributos e aparências dos objetos por meio da observação. Se você deve conhecê-los antes de observá-los e se só pode conhecê-los observando-os, isso implica que você nunca pode conhecer algo que já não conheça. E se você aderir à perspectiva de alguns empiristas, argumentando que o ser humano nasce com uma mente em branco para ser preenchida com conhecimento adquirido pela experiência, então, segundo o empirismo, sua mente permanecerá vazia perpetuamente. A aquisição de conhecimento é inviável com base no empirismo. Considere a aquisição da linguagem. É inalcançável para uma pessoa aprender o significado de uma palavra pela sensação. Um pai pode tentar instruir seu filho sobre o que a palavra automóvel significa apontando para um automóvel. Em primeiro lugar, com base no empirismo, a criança nem mesmo pode ver ou conhecer o pai, o automóvel e o ato de apontar. Mas vamos desconsiderar isso por enquanto. A criança ainda deve realizar uma inferência do ato do pai de apontar do pai. Se o pai tenta ensinar ao filho o significado da palavra automóvel, apontando para um automóvel, então para a criança, a palavra automóvel pode significar o ato de apontar. O dedo usado para fazer o apontamento, a cor do carro, qualquer parte do carro, o carro junto com a estrada e o fundo. Qualquer objeto grande, o significado de partir ou ir embora, e uma infinidade de outros significados possíveis. O ato de apontar para um carro ou automóvel não gera necessariamente a inferência de que automóvel signifique o que entendemos pela palavra. Se alguém tenta superar o problema apontando para muitos carros, então o significado da palavra pode se tornar transporte, o que pode ser um elefante ou camelo em algumas partes do mundo. Mas mesmo a ideia de transporte não é uma inferência necessária do ato de apontar para muitos carros. Para instruir alguém sobre o significado de uma palavra, apontando repetidamente para o objeto correspondente à palavra, é um método indutivo. Um número limitado, um número limitado de exemplos específicos é utilizado para gerar um conceito ou definição universal. No entanto, a indução é sempre uma falácia formal. Por uma questão de argumento, mesmo que admitamos que alguém possa obter uma ideia de automóvel, sendo ensinado dessa maneira, como o observador sabe que tipo de automóveis está sendo referido? Apenas aqueles fabricados nas últimas 2 ou 3 décadas? Se a pessoa que ensina a palavra deseja incluir automóveis mais antigos, então ela deve encontrá-los e apontar para eles também. Esses também são automóveis?
E os automóveis do futuro? Eles não são observáveis. É impossível inferir pela sensação que a palavra automóvel pode se referir a qualquer automóvel na história, passado, presente e futuro, apenas porque alguém apontou para vários automóveis, ou mesmo para vários milhões de automóveis. Além disso, aquele que ensina a palavra deve acenar com a mão ou balançar a cabeça diante de cada objeto que a palavra não pode designar, incluindo itens que ainda não foram feitos. Caso contrário, nada impede que o observador infira que automóvel pode se referir a objetos que são excluídos pela palavra. Portanto, para ensinar uma palavra direcionando a sensação de outra pessoa, como apontar para um objeto, é preciso apontar para cada objeto passado, presente e futuro que a palavra pretende significar, e acenar com a mão ou balançar a cabeça diante de cada objeto presente, passado, presente e futuro excluído por ela. Agora, como o observador sabe o que o gesto de apontar e balançar significa em primeiro lugar? Se ele ainda não sabe, como podemos ensiná-lo? Se tentarmos ensinar o significado desses gestos por um método empírico, então enfrentamos os problemas mencionados acima mais uma vez. Se Tom perguntar a Harry o que andar significa, Harry pode se levantar e andar na tentativa de mostrar a ele. Tom deve fazer inferências com base no que observa, mas todas essas inferências são inevitavelmente falaciosas. Tom pode inferir que andar significa ficar em pé, sair, ficar em pé e sair, ficar em pé e andar e uma grande quantidade de outras coisas. Em primeiro lugar, como Tom sabe que Harry está tentando responder à sua pergunta? Se Harry disser a Tom que está prestes a mostrar a ele o que andar significa andando de fato, então devemos perguntar como eles aprenderam as palavras para se comunicar sobre isso, para se comunicar isso. Eles não poderiam ter aprendido as palavras por métodos empíricos. Se Tom e Harry já estão caminhando juntos, Harry pode andar mais rápido para enfatizar o ato de andar. Mas como Tom pode distinguir entre andar, apressar-se, andar rápido ou correr? Ainda mais intrigante é como uma pessoa pode aprender as palavras Deus, fé, e justiça, fundamentado no empirismo. Se uma pessoa explica o que andar significa por meio de uma definição verbal, então ela deve usar palavras. Mas como essa pessoa aprendeu as palavras que usa? Para compreender a definição, quem a ouve também deve conhecer as palavras na definição. Mas como isso é possível com base no empirismo? Mesmo que ambos pensem que entendem as palavras na definição, como podem saber que o entendimento das palavras é o mesmo? Se tentarem garantir que têm o mesmo entendimento das palavras usadas na definição, ainda precisam usar palavras, e todos os problemas anteriores surgem novamente. Mesmo que assumamos que os sentidos podem perceber os sons das palavras,
o que foi mencionado acima ou anteriormente, mostra que a mente deve já conhecer os significados das palavras antes de poder compreender os sons. Mas demonstramos que a mente não pode aprender as palavras pela sensação. Portanto, o conhecimento não pode vir de fora, como pela sensação. Em vez disso, se for possível, deve surgir de dentro. Na epistemologia cristã, parte do conhecimento é inato, de modo que Cristo ilumina todo homem nascido, tendo-o criado com um dom intelectual e moral. Este conhecimento faz parte da imagem de Deus na qual Deus criou Adão. Algum conhecimento é diretamente transmitido à mente por Deus, muitas vezes nas ocasiões da sensação ou reflexão. No entanto, a relação entre conhecimento e sensação ou reflexão não é de causalidade, mas apenas de correlação. Deus é a única fonte e causa do conhecimento. Embora não recapitulemos os argumentos minuciosos de Magistro de Agostinho, reiteraremos sua conclusão. Abre aspas. Por meio de palavras, portanto, aprendemos apenas palavras, ou melhor, o som e a vibração das palavras. Pois, se aquilo que não são sinais não podem ser palavras, mesmo que eu tenha ouvido uma palavra, não sei o que é uma palavra até saber o que ela significa. Portanto, quando as coisas são conhecidas, a compreensão das palavras também é realizada, mas por meio de palavras ouvidas elas não são aprendidas. Pois não aprendemos as palavras que conhecemos, nem podemos dizer que aprendemos as que não conhecemos, a menos que sua significação tenha sido percebida. E isso acontece não por meio de ouvir palavras pronunciadas, mas por meio de uma compreensão das coisas que são significadas. Pois o raciocínio mais verdadeiro e mais corretamente dito é que quando as palavras são proferidas, ou sabemos o que significam, ou não sabemos. Se sabemos, então lembramos em vez de aprender. Mas se não sabemos, então nem sequer lembramos. Continuando. Mas, referindo-se agora a todas as coisas que entendemos, consultamos, não o orador que profere palavras, mas a verdade guardiã dentro da própria mente, porque talvez tenhamos sido lembrados por palavras a fazê-lo. Além disso, aquele que é consultado ensina, pois aquele que é dito residir no homem interior é Cristo, ou seja, a excelência inalterável de Deus e sua sabedoria eterna, que cada alma racional consulta de fato. Mas a cada um é revelado tanto quanto pode apreender por sua vontade, de acordo com o que é mais perfeito ou menos perfeito. E se às vezes alguém é enganado, isso não se deve a um defeito de luz externa, pois os olhos do corpo muitas vezes são enganados. Fecha aspas. A verdade é necessariamente proposicional, uma vez que unicamente uma proposição pode ser verdadeira ou falsa, através de métodos empíricos
Torna-se impraticável comunicar qualquer proposição de uma mente humana para outra. Apenas o Logos pode facilitar tal comunicação. É apenas por ele que tal comunicação existe ou é o que é. Visto que a epistemologia cristã rejeita o empirismo, ela não é afetada pelas suas complexidades. O papel da sensação na epistemologia cristã é proporcionar a ocasião para a intuição intelectual. Em outras palavras, ela assinala um momento e um local em que o Logos transmite informações à mente humana. A sensação em si não oferece conhecimento ou informação. O ser humano depende de Deus para a sua existência contínua e operações intelectuais. Ele não é autônomo ou independente em qualquer domínio da vida. Portanto, torna-se evidente que leitura da Bíblia não é baseada na sensação, mas sim na vontade soberana de Deus. Alguns teólogos concordam que o prólogo de João, pelo menos, sugere essa epistemologia. Ronald Nash expressa isso da seguinte forma: abre aspas. Depois que João descreve Jesus como Logos cosmológico, ele o apresenta como o Logos epistemológico. João declara que Cristo era a verdadeira luz que ilumina todo homem. João 1,9. Em outras palavras, o Logos epistemológico não é apenas o mediador da revelação divina especial, João 14. Ele é também o fundamento de todo o conhecimento humano. A palavra de Deus e a mente do... Fecha aspas. Isso é um trecho do escrito A Palavra de Deus e a Mente do Homem. Phillipsburg, Nova Jersey, publicação presbiteriana e reformada, de 1982, página 67. Bom, prosseguindo. Alguns dos primeiros pais da igreja também compartilharam essa perspectiva. Com base em João 1,9, Justino Mártir sustentou que toda a apreensão da verdade, seja pelo crente ou descrente, é viabilizada porque os seres humanos estão conectados com o Logos. Cada indivíduo depende de Cristo por seu entendimento e pensamento. Os fiéis reconhecem isso. Os descrentes não. Ainda que alguém discorde dessa interpretação do prólogo, isso não abala a epistemologia apresentada. Primeiro, nada no prólogo entra em conflito com essa epistemologia. Segundo, essa epistemologia deriva necessariamente da metafísica bíblica introduzida anteriormente. A Bíblia afirma que Deus criou e controla todas as coisas, e todas as coisas abrangem necessariamente todas as atividades intelectuais humanas. Terceiro, mais do que alguns versículos bíblicos ensinam que Deus é aquele que concede entendimento e conhecimento soberanamente. Deus é a única fonte de conhecimento, e ele revelou parte de seu conhecimento na Bíblia. Portanto, a Bíblia é o principal alicerce da cosmovisão cristã. A verdade acessível para nós consiste nas proposições declaradas diretamente na Bíblia e nas proposições que são logicamente deduzidas delas ou que são endossadas por elas. Todas as outras proposições são, na melhor
das hipóteses meras opiniões não justificadas. Essa epistemologia bíblica decorre necessariamente da metafísica bíblica. Qualquer outra epistemologia é indefensável e se desintegra em um ceticismo autocontraditório. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e que ele sirva de edificação intelectual para a sua vida, na sua jornada cristã, na sua caminhada cristã. Bom, obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo do início até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. E até o nosso próximo encontro. Até o próximo vídeo.